todos. Me chamo Tobias Albuquerque e nesses muito bem vividos 70 anos que tenho, já presenciei muitas coisas estranhas que envolvem o que muitos chamam de sobrenatural. Eu prefiro chamar, como me foi ensinado por meus pais, que já se encontra em seu leito de descanso eterno. Quando a noite chegava, me lembro que quando muito pequeno, muitas vezes olhávamos para o alto dos calipiás que tinham em um campo próximo à nossa casa e por muitas vezes elas estavam lá. Grandes bolas de fogo que se chocavam uma contra a outra. Minha falecida mãe falava para que não assoviássemos, pois elas poderiam vir em nossa direção. Eles chamavam aquelas bolas de fogo de boitatá. Como morávamos em uma pequena vila, que era mais para dentro da área rural, na nossa região muitas pessoas que estavam começando suas casas, por muitas vezes, paravam em pequenos barracos, que eram construídos por eles mesmos em seus terrenos. Ali guardavam ferramentas, e alguns, quando decidiam, ficavam por ali mesmo. Esses diziam que por muitas vezes estavam dormindo e foram acordados por algo que gritou perto de seus barracos. Outros falavam que ouviam em plena madrugada gargalhada de crianças, que forçavam a porta de seus barracos e corriam. Meu próprio pai, certa vez, me contou que em uma noite estava na cozinha de nossa casa, à espera de seu compadre. Eles tinham tratado de tomar umas cuias de chimarrão e também prosear um pouco. Seu compadre também tinha o interesse de comprar umas terras que ficasse próximo à casa de meu pai. Então meu pai me contou que quando estava na cozinha, ele escutou que o chamaram por 3 vezes. E cada vez que ele era chamado, ele gritava da cozinha: "Entre, compadre." E quando ele foi chamado pela última vez e mandou que seu compadre entrasse, ele ouviu o barulho do portão de entrada de sua casa. E quando saiu na porta para receber o seu compadre, ele conta que parado do lado de fora, em frente ao seu portão, tinha o que parecia ser uma coluna de fumaça. Essa coluna se movimentava de um lado para o outro e parecia ter o formato do corpo de uma pessoa. Então meu pai conta que sentiu um vento gelado passar por ele, e esse mesmo vento levou o que estava em seu portão. E assim, eu cresci ao lado de minha família e meus amigos, ouvindo sobre aparições de visagens e também vendo tudo isso. O que eu estarei contando a partir de agora a todos vocês foi a última de todas as aparições que vi. Também sei que aquela coisa ainda está a rondar pelo mundo, pois já ouvi muitos comentários de pessoas que viram esse mesmo ser em matas fechadas e também desavisados que estavam no caminho da criatura. E até mesmo mulheres grávidas, que no momento em que estavam para ganhar seus anjinhos, tiveram a infelicidade de terem os terrenos de suas casas invadida por essa criatura, que para mim é uma perturbação do inferno, enviada pelo próprio Tinhoso para tirar a paz e o sossego das pessoas. Sei que muitos podem não acreditar no que vou contar, mas peço, se mantenham sempre alerta durante as noites. E se estiverem andando por matas fechadas, onde a luz do sol não consegue penetrar a copa das árvores, se cuidem ainda mais, pois quem não gosta de luz é vampiro. Lobisomem anda por mata fechada. Bom, vamos lá. Desde pequeno eu acompanhei meu pai em seus afazeres. Se ele saía para fazer uma carpinada, eu ia junto. Se ele acertava a construção de alguma casa, ele me levava com ele. Cresci trabalhando ao lado de meu pai. Quando atingi a maioridade, devido meu pai já não ter mais a disposição física e ser um homem muito cansado e doente, eu tomei as rédeas da casa e decidi que já estava mais do que na hora de eu fazer pelo meu pai e minha família tudo que eles já tinham feito por mim. Consegui um trabalho fora da cidade que morávamos. Como eu não estava em condições de escolher trabalho, de imediato eu aceitei.
Meu trabalho era tão logo a máquina fizesse o corte da terra e deixasse a rua pronta, eu iria com a outra equipe e faríamos a tubulação de esgoto e de água para as novas casas que seriam feitas naquele lugar. Tão logo chegamos, notamos que tinha bastante frente de trabalho já aberta, mas antes teríamos que fazer o refeitório, banheiros e também os dormitórios. E começamos pelo dormitório. Não foi difícil, pois estávamos em muitos. Já era noite quando terminamos, então tratamos de ajeitar as nossas coisas para descansar. No outro dia, tão logo o sol começou a clarear o dormitório, muitos já estavam acordados e estavam conversando algo muito estranho. Quando me aproximei, ouvi um dos companheiros falar que durante a madrugada se apertou e precisou garrar o mato. Ele falava que viu um grande cão, de olhos amarelados, o observando por entre a mata. E por acreditar que era apenas um cachorro, ele não deu muita atenção. Então, no momento em que ele voltava para os dormitórios, ele ouviu algo rosnando para ele. E quando olhou para a mata, percebeu a sombra do animal, que andava por entre os arbustos. Então aquele homem se abaixou, pegou alguns galhos que tinham próximo a ele e jogou em direção aos rosnados. Ele acreditava que naquele momento iria espantar apenas um grande cachorro, mas foi então que tão logo ele jogou os galhos que tinha em sua mão, que ele viu que algo saiu da mata e correu em sua direção como uma pessoa. Então ele correu para dentro do barracão que estávamos, trancou a porta e ouviu o momento em que aquilo passou correndo pesado por frente à porta. Tudo isso que ele nos contava naquele momento me fez lembrar de meu pai, me contando suas histórias quando eu ainda era mais novo. Aquela conversa já estava gerando discussão entre todos nós, pois os companheiros de trabalho falavam que ele tinha visto coisas e que provavelmente ainda estava meio dormindo. E assim foi aquela prosa. Enquanto fazíamos o refeitório, aquele homem serviu de chacota para muitos que ali estavam. Eu fiquei quieto em meu canto, pois sabia que algo estava muito estranho, e assim foi o dia de trabalho. Fizemos o refeitório e também alguns banheiros para banho e necessidades. Quando chegou o horário da janta, como os nossos bandecos vinham de uma cidade próxima, ficamos todos dentro do refeitório aguardando. E foi nesse momento que aquele homem veio até onde eu estava e se assentou ao meu lado. Não demorou muito para que os cochichos começassem novamente. E antes que alguém falasse alguma coisa, todos ouviram o som de algo que se jogou atrás do refeitório. Parecia que o que estava lá atrás queria derrubar o refeitório sobre todos nós. Também conseguimos ouvir o que parecia ser alguns grunhidos, que se distorciam com resmungos de uma pessoa. A pior decisão foi tomada. Todos achavam que só poderia ser alguém que estivesse pregando alguma peça. Então muitos correram para fora e foram para a parte de trás do barracão. Eu consegui ouvir os gritos dos companheiros sendo atacados pela criatura. Os que conseguiram escapar voltaram para dentro do refeitório. Outros correram para dentro dos dormitórios. Eu e mais 5 homens ficamos quietos dentro do refeitório. E bem devagar, vimos o lobisomem passar em frente à porta. A criatura cheirava o ar, parecendo sentir o nosso cheiro. Foi então que aquela fera se enveredou em direção à porta, e no momento em que começou a caminhar em nossa direção, vimos uma luz muito forte, que começou a clarear próximo à porta do refeitório. Aquela fera se levantou e ficou em pé como uma pessoa. De sua boca eu vi escorrer uma baba vermelha, que para mim só poderia ser a saliva da criatura, que estava misturada com o sangue dos homens que foram atacados. Aquele ser era horrível, tinha o corpo cheio de marcas, parecia que aquela criatura tinha como se fosse sarna impregnada por todo o seu corpo, e também exalava um forte odor de carne podre. Foi então que o lobisomem deu um forte uivo na porta do refeitório, e depois disso, correu para a mata. As luzes se aproximaram,
e vimos que era a empresa que fornecia os bandecos para nós. Tão logo o motorista desceu do carro e veio em nossa direção, corrimos para a parte de trás do refeitório e tiramos os companheiros, que estavam bastante machucados. Aquele homem que afugentou a criatura levou os feridos para o hospital. Ele acabou retornando e conversando conosco. Ele falou que há muito tempo o lugar que estávamos trabalhando era amaldiçoado por aquela criatura. E nos contou uma história que ali naquelas terras morava um homem bem velho, que sempre era visto andando pelas ruas da cidade. Depois de algumas pessoas cogitarem que ele era um lobisomem, e também muitas outras pessoas relatarem que viram a criatura andando por becos escuros, muitas pessoas passaram a perseguir o tal velho. Então o último lugar que ele foi visto era o lugar onde estávamos trabalhando. Naquele local ele fez uma pequena casa, de galhos e madeiras velhas, para poder se abrigar do frio e da chuva. Mas quando as terras foram vendidas, ele foi expulso daquelas terras. Muitos falam que ele teria dito que ali ninguém ficaria por muito tempo, e que ele iria fazer o mesmo que fizeram com ele. Ou seja, quem estivesse por ali seria expulso. Depois de uma longa conversa, mas nenhum trabalhador queria ficar naquele lugar para trabalhar, foi então que o encarregado da obra conseguiu uma pequena pensão na cidade. Passávamos a noite na pensão somente para dormir, e pela manhã retornávamos até aquele local para trabalhar. Depois disso não tivemos mais surpresa, a não ser alguns companheiros que tinham a certeza de ver um velho homem que aparentava ter a mesma idade que eu tenho hoje, andando e observando a todos do meio da mata. Foram alguns meses trabalhando naquele lugar, e tão logo nossa empreitada terminou, retornamos para casa. Amigos, como falei, na minha época, essas coisas aconteciam com mais facilidade. Visagens e aparições de lobisomens eram coisas que sempre se ouvia comentário de avistamento. Eu nunca abusei dessas coisas. Não somente vi como acredito. Se cuidem. Por mais que tudo esteja diferente nos dias de hoje, essas coisas continuam por matas, escondidas, só esperando o melhor momento para atacar. Cordiais uivos a todos. Boa noite.